Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro, para você que nos acompanha em todo o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o mercado do leite, o que vem nesse ano de 2024, ainda fazendo balanços do que aconteceu no finalzinho do mês de dezembro do ano passado, de 2023, já que hoje mesmo, nesta terça-feira, o CPEA divulgou informações a respeito da média do preço do leite pago ao produtor no mês de dezembro. A média Brasil ficou em R$ 2,033 mais 5, um valor que é 22,9% menor do que o verificado no último mês de dezembro, aliás, no mês de dezembro de 2022. Em média, o preço médio de 2023 caiu 14% em relação a 2022. Mesmo assim, essa alta registrada no mês de dezembro, em relação ao mês anterior, configurou como a segunda alta, ou seja, novembro e dezembro, o preço do leite subiu um pouquinho depois das quedas consecutivas apresentadas ao longo de 2023. Será que essa é uma tendência? O que vem por aí? Será que os preços do Brasil, os preços globais do leite vão favorecer uma recuperação, pelo menos nas negociações, ou dar um suporte aos preços? E é sobre esse assunto que nós vamos agora até Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, conversar com o Walter Galan, que já está conosco. Walter, antes de mais nada, muito obrigado pela participação aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bom, Braga? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos tentar esclarecer os fatos do mercado do leite, né? Alguma grande novidade em relação a esse mercado, já que, pelo menos no mês de dezembro, aí, o próprio CPEA apontou uma ligeira alta, né, no preço pago ao produtor. Agora, isso significa o quê? Uma tendência? Reduzir a oferta? Aumentou o consumo? Qual que é a lógica para esta ligeira alta e se ela configura como sendo algo que pode ser esperado para as próximas apurações também? O leite de novembro pago em dezembro cair é sempre comum. Essa subida que é excepcional, né? Dezembro pago em janeiro subir também é uma exceção. O que tem acontecido? Você mencionou a queda de preços fortíssima que a gente teve no segundo semestre do ano passado, com uma piora nas condições de custo de produção, principalmente no concentrado, né, na soja e no milho. Então, o produtor veio de um primeiro semestre muito bom em 2023, em termos de preços e rentabilidade, e um segundo semestre ele teve muito ruim, tanto em preços quanto em rentabilidade. Então, ele entra o ano de 2024 com uma sensação ruim, né, de um cenário de mercado ruim no final do segundo semestre de 2023. Essa subida aí no final do ano, começo agora de 24, ela já dá um sinal do que vai acontecer, que é uma recuperação rápida de preços. A gente já observou isso no leite spot, né, que é o leite matéria-prima transacionado entre empresas, agora na negociação para a segunda quinzena de janeiro, né, que está terminando agora, e temos a perspectiva de uma subida mais forte de preços daqui para frente. E o porquê disso? Com essa queda de rentabilidade, a produção entra desacelerada. E, ao contrário, a demanda que teve muito ruim no primeiro semestre do ano passado, começou a se recuperar no segundo semestre e entra o ano de 24 em recuperação. Então, a gente entra o ano de 2024 com demanda recuperando, crescendo em volumes, para muitas categorias lácteas, e o leite desacelerando. Então, isso deve puxar, na nossa visão, uma subida de preços mais rápida e mais forte do que normalmente se vê. Bom, de alguma forma isso representa pelo menos um alento ao produtor. Agora, esse preço certamente vai ser repassado ao consumidor. Será que as vendas no varejo, né, consequentemente, isso pode ter algum impacto ou até mesmo uma redução, um freio, por dizer assim? Porque na hora que o varejo eventualmente sente uma redução do poder aquisitivo, alguns produtos são tirados, né, os lácteos, até mesmo o leite, às vezes são deixados de lado. Agora, há expectativa de que no comércio varejista também responda com uma alta no consumo esse ano 2024?
Porque tem que ter produção, mas tem que ter consumo também na mesma medida, ou não, Walter? Claro, claro, não, com certeza. Se não tiver consumo, essa brincadeira toda aqui que nós estamos falando não vale, né? Então, o consumo tem que sustentar essa subida de preços. Aí tem uma diferença, é importante que você tenha mencionado isso, Braga, tem uma diferença em relação ao ano passado. O ano passado a gente entrou o ano, janeiro, fevereiro, com uma inflação dos lácteos lá na ponta, lá no consumo final, lá no varejo, bastante grande. 20%, 25%, dependendo da linha de produto. Esse ano nós entramos com uma deflação. Os produtos entram, o HT, por exemplo, está quase 10% mais barato do que teve o ano passado. Mussarela, 5% mais barata do que teve o ano passado. Então nós temos aí uma gordurinha para queimar, um preço para repassar até que ele chegue ao consumidor e comece a ter esse efeito que você bem sabiamente mencionou aí de se o preço sobe muito, o consumidor trava o consumo e a coisa volta, né? Então nós temos ainda uma gordurinha para queimar, que nós entramos, diferente do ano passado, entramos o ano com uma deflação de preços ao consumidor final nos lácteos. Bom, e nós temos aquela velha figura que nos acompanha aí ao longo dos anos, principalmente em 2023, que foi o aumento das importações. Isso contribuiu muito para a queda dos preços por lá. Há a expectativa de que esse mesmo volume, é lógico que isso é apenas uma projeção, ele possa continuar nos próximos meses, dê um freio. Como é que ficou essa situação das importações? Ao que tudo indica, foram recordes em 2023, não? Sim, foram muito altas em 2023, quase 2 bilhões e 200 milhões de litros no ano. E esse ano começa em janeiro com volumes bastante grandes ainda, bastante elevados, mas a tendência é de baixar um pouco à medida que o ano vá correndo, né? Mas ainda devemos ter importações com números elevados se a gente comparar com o histórico. Bom, de alguma forma, quando se fala de importação, é para poder, teoricamente, atender, né? Deveria, né, Walter, atender aquela lacuna, aquele espaço deixado pela produção de leite aqui no Brasil, que não atenderia, entre aspas, ao consumo de uma forma necessária. Agora, como é que ficou a produção, né? Está aumentando, está estagnada aqui no Brasil, em outros grandes países, produtores. Isso tem algum reflexo também nos preços que possam ter uma tendência de alta? Como é que ficou? A produção aqui no Brasil, ela terminou o ano passado desacelerando por conta dessa queda de preço, de rentabilidade, e a gente acredita que ela começa o ano, os dados ainda não existem, né, os dados oficiais, menor do que começou no ano passado. Então acreditamos que temos no Brasil menos leite produzido do que tivemos no começo do ano passado. Se a gente olhar os países do Mercosul, o Uruguai começa o ano com volumes de produção maiores do que no ano passado, 1,5%, 2%, e a Argentina começa o ano com uma produção caindo bastante, né? 6%, 7%, por conta aí das condições econômicas, desvalorização cambial, aumento de custos, redução de preço, tem uma série aí, um pacote de maldades aí que atingiu o produtor de leite argentino. Então, assim, esses são os dois principais países. No mundo, a produção vem caindo, porque as condições de produção não são tão favoráveis. Por outro lado, a demanda não está tão acelerada, então o mercado está meio equilibrado mundialmente falando, num patamar de pouca demanda e pouca oferta, e vamos ver como é que evolui durante o ano aí, né? Mas a perspectiva é de que, pelo menos no Mercosul, o Uruguai cresça e a Argentina decaia um pouco em função das condições de produção deles lá. Bom, todos os produtores de grãos, até de proteínas, no caso do próprio leite, enfrentaram 2023 aí com desafios, né, com relação aos custos de produção, principalmente com relação ao clima, né? O El Niño ainda mostrou as garras aí, mostrando que estava com tudo, né? Atrapalhou, né, em algumas regiões, em outras minimizou um pouquinho a situação de prejuízo, mas causou problemas em várias áreas. Na produção de leite também foi definitiva a atuação do El Niño aqui no Brasil. Como é que o produtor enfrentou isso? E a indústria também monitora essa questão, né? Vai embora em breve, mas deixou seus rastros também, né? Sim, principalmente no sul do país, né?
com problemas, e principalmente no mercado de milho, que aí não só para o leite, mas como para outros mercados, né? E aí não em regiões de produção de leite, por exemplo, Mato Grosso teve um atraso no plantio da soja, tende a ter uma segunda safra de milho menos volumosa. Isso indiretamente atinge o produtor de leite, porque existe uma perspectiva de aumento de preço em função disso. Mundialmente tem mais milho, por isso que esse efeito local do El Niño nessas regiões de produção de milho não é tão grande, porque os preços mundiais tiveram em baixa nesses últimos meses. E é importante a gente destacar que a partir agora, a perspectiva a partir do segundo semestre desse ano é de Laninha. E tivemos Laninha nos últimos 4 anos, e Laninha tem um impacto bem grande na produção de leite, seca, principalmente no sul do país, que é uma região aí que responde por quase 40% do leite brasileiro. Então temos que ficar atento ao segundo semestre, aos efeitos. Se confirmar a Laninha, aparentemente está bem forte a tendência, e se confirmando, se vai vir forte, porque os impactos de Laninha na produção de leite, esses são, eu diria que maiores até do que o próprio El Niño. Atenções voltadas principalmente para essa questão do clima, né? A virada, né? Talvez um período neutro muito pequeno, mas o Laninha vem aí com tudo também, essa expectativa. Agora, como sempre, a gente tratou aqui, né, Walter, com a tua participação, mais uma vez agradecendo a sua participação com todos aí da equipe. Nós tivemos aí os descartes, né, de muitas fêmeas e principalmente de vacas, né, que estavam em plena lactação. Como é que está a intenção do produtor? Ele vai voltar à atividade, vai manter-se o rebanho leiteiro nos níveis atuais? Geralmente, quando aumenta o preço, né, investe-se nas vaquinhas aí para poder, né, ter uma renda extra. Como é que está essa situação? Qual é a expectativa do rebanho leiteiro aqui? Aumenta ou não aumenta em 2024 ou reduz? O preço subindo, Braga, e a relação de troca com arroba de boi melhorando, o produtor tende a reter vacas, reter novilhas, não matar. Mas a gente teve, de fato, aí, você observou bem nos últimos 3 anos, períodos em que houve um abate grande de vacas, né? O rebanho leiteiro caiu bastante. Eu acho que boa parte desse rebanho que foi abatido, ele não volta. E temos também uma mudança estrutural em curso aí na produção de leite, muitos pequenos produtores, principalmente, deixando a atividade, a produção se concentrando, devagarzinho, é claro, mas nas mãos de produtores maiores. O leite é uma atividade muito afeita à economia de escala, ou seja, quanto mais volume se produz, menos se gasta por unidade de litro produzido. Então, a gente está observando uma mudança estrutural forte na produção de leite. Dados da Emater do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul tinha quase 90 mil produtores em 2015, o dado do meio do ano passado da Emater do Rio Grande do Sul apontava quase 35 mil produtores. Então, a gente teve uma queda de 90 para 35 mil produtores no Rio Grande do Sul, que é um estado onde o leite é bastante competitivo e cresce bastante. Então, fiquemos atentos aí, indústrias de insumos para a produção e os próprios representantes dos produtores, porque estamos tendo aí uma mudança estrutural bastante forte na produção de leite. Você falou de 90 para 35 mil, é isso? Exatamente. Galera, entendi certo? Isso mesmo, é isso mesmo. É um número impressionante. É impressionante mesmo, né? É algo para poder ser destacado. E é lógico, o produtor ali enfrentou vários problemas, né? Principalmente na questão da alimentação e também na atividade. É muito triste isso, né? Muito triste. Agora, só para poder finalizar contigo, Galan, vocês da Milk Point tem novidades agora no mês de março em Campinas. O que vai ter aí para o produtor a partir do dia 20 de março, né? O encontro, Fórum Milk Point Mercado 2024, é isso? Isso, é um encontro já tradicional, a gente faz 2 vezes por ano. Esse próximo em Campinas, dia 20 de março. Vamos discutir cenários futuros de mercado. Então, no mundo, né, o Rabobank vai vir falar de mercado mundial, nós vamos falar de mercado nacional, vamos trazer indústrias para falar das suas novidades na relação de ferramentas de relacionamento com o produtor de leite. É um encontro
bastante interessante. A gente discute cenários futuros do mercado. Eu convido a todos para entrar no site aí www.forum.milkpointmercado.com.br, vejam a programação e façam sua inscrição para aproveitar essa discussão, pensando no leite futuro, né? Não só o cenário de mercado hoje, mas principalmente futuro, é o que a gente busca discutir nesse encontro. Bom, estaremos lá também acompanhando certamente todas as novidades, também as opiniões dos entrevistados a respeito desse segmento. Recado final para o produtor que está nos acompanhando nesse momento. Expectativas para 2024. Vamos lá, Walter. Eu acho que vai ser um ano melhor do que 2023. O produtor tem que sempre olhar a gestão dos seus custos, principalmente, né, depois de procurar negociar bem o seu preço, gerenciar bem os seus custos. Mercados futuros de grãos vão trazer oportunidade de fixação de preços para proteger o seu custo de produção, então fiquem atentos. Preços futuros de milho, preços futuros de soja vão ser muito importantes para a gente olhar esse ano para gerenciar bem a nossa atividade. Walter Galan conosco, muito obrigado pela participação e informações. Até uma próxima. Obrigado, Braga. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Até mais. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista do Walter Galan, que você vai acompanhar todos os detalhes ou rever todos os detalhes aqui no Tempo e Dinheiro. Ao longo da programação teremos outras informações e eu convido a todos, né, para que façam, aqueles que já são sócios do Clube do Tempo e Dinheiro, continuem nos apoiando e que também continuem acompanhando todas as informações, prestigiando os canais oficiais, aí, nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe e faça parte dessa grande família que continua e segue cada vez mais firme no propósito de levar informações de quem produz para quem consome nesse Brasil, nesse mundo afora. A todos, meu muito obrigado e até logo mais.